um prazer enorme estar aqui de novo e eu costumo dizer o seguinte, é muito raro no Brasil de hoje você encontrar ambientes em que você gosta das pessoas e continua gostando, né? Então, a gente tem variações também, né? Mas sempre amistosas, né? Portanto, eu vou fazer uma reflexão aqui rápida e eu vou radicalizar algumas hipóteses. Exatamente porque eu me sinto mais livre para especular nesse momento. E eu vou começar pelas eleições, porque eu olhando as eleições depois que elas aconteceram, eu disse, estamos diante de uma eleição crítica, como a literatura de ciência política diz. Uma eleição crítica, uma eleição que substitui um sistema pelo outro, né, para simplificar. Mas aí eu me dei conta que, na verdade, ela para ser crítica no sentido mais estrito da palavra, ela teria que ter organizado mais o pós do que ela organizou. Então, eu prefiro chamar de uma eleição disruptiva. Uma eleição que, na verdade, encerrou um ciclo. E essa é uma hipótese forte que eu vou fazer. Eu acho que o ciclo que organizou, o ciclo político-partidário, que organizou oposição e governo e oposição no Brasil nos últimos quase 25 anos, em que você tem uma disputa... Eu não vou chamar de polarização, embora seja, porque eu quero fazer o contraste com a de agora, né? Em que você tem um sistema bipartidário, né, de disputa da presidência e os outros partidos disputam posições na coalizão, com uma forte inclinação do PMDB e do Democratas para tentarem ser sempre os pivôs da coalizão, independentemente de qual desses dois polos ganha a eleição. Para isso, era preciso que houvesse uma certa convergência, como o Bruno mencionou, né? Para que o mesmo pivô pudesse servir a dois senhores diferentes, né? A outra questão que Magna levantou é o seguinte, e Bruno também, quer dizer, claramente esse modelo vinha dando sinais de fadiga estrutural, né? Tanto do ponto de vista que o Bruno falou, quanto do ponto de vista das qualidades das políticas públicas. Quer dizer, a fragmentação partidária, a necessidade de fazer mais composições, mais concessões, foi aguando as políticas públicas a um ponto em que nós chegamos ao colapso fiscal e ao desencanto generalizado da população com aquilo que o governo faz, né? Por outro lado, foram disruptivas no sentido de que elas foram, pela primeira vez, uma eleição polarizada no sentido que a gente tem visto acontecer em outras democracias, na Europa e nos Estados Unidos, mas, sobretudo, nos Estados Unidos, que foi mais bem estudado, na eleição do Trump, né? Uma polarização que, embora ela se fantasie de rótulos políticos, ela, no fundo, é uma grande batalha entre dois grupos emocionalizados que constituem uma identidade muito mais de time e de torcida radical de time do que, de fato, de partido político, né? Que eu chamo de hooliganismo político. Você cria um sistema de ataques e de desqualificação completamente brutais e de fervor de ambos os lados. Quer dizer, essa polarização se radicaliza com muita facilidade. E, pela primeira vez, com uma candidatura que explicitamente se assume como uma candidatura de direita. Eu acho que nem Jânio, nem Collor se explicitaram como de direita. Eu não encontrei referência de frases do Jânio ou do Collor dizendo tão explicitamente eu quero levar o Brasil para a direita, né? Como o Bolsonaro disse várias vezes. E isso é uma novidade que, obviamente, desorganiza esse sistema que está baseado numa certa convergência, numa certa convivência, né? Ainda que com as milícias petistas desqualificando muito brutalmente os seus adversários, seus críticos, etc. e tal, mas, de qualquer forma, como o Bruno mencionou, na convivência político-parlamentar razoavelmente organizada e civilizada. Esse tipo de eleição produz rupturas sem produzir uma nova situação. Ela desorganiza, mas não reorganiza. E isso nos coloca, a minha hipótese
minha é que nós estamos num momento de transição. E transição, seja grandes transições globais, estruturais, como as que a gente está vivendo, sejam transições também são grandes, como essa que a gente está vivendo aqui no Brasil, se manifestam primeiro como crise, primeiro como problema, para depois aparecerem as soluções. Então, essa eleição não nos deu nenhuma solução, ela nos criou uma opção de problemas, e também para o Bolsonaro, quer dizer, né, todos os problemas que a Magna mostrou, de como que ela vai organizar o seu governo, etc. e tal. Então, eu acho que esse ciclo, que poderia ser denominado ciclo PT-PSDB, se esgotou. Ele não vai retornar. A minha hipótese forte é essa, ele não vai. E se a gente olha o processo de fragmentação partidária, de redução do tamanho médio das bancadas, sobretudo das 5, 6 maiores bancadas no Congresso, que são as que estruturam o jogo parlamentar, o que nós temos visto é um processo de desalinhamento partidário, e aí a outra hipótese forte, a literatura técnica é muito exigente para um realinhamento partidário, para chamar de realinhamento partidário é uma coisa que constitui um novo sistema partidário, né? Eu acho que nós estamos em processo de realinhamento partidário. E como é um processo mais longo, quer dizer, como não há essa força que reorganize, que substitua, como nos realinhamentos que houve nos Estados Unidos, os realinhamentos, pelo menos os dois principais no Reino Unido e o alemão, o que acontece é que você passa por um longo período de desalinhamento partidário, de enfraquecimento da estrutura partidária, né? Fragmentação, perda de eficácia, perda de capacidade política, né? E força, e rumo a um novo alinhamento. Eu acho que esse novo alinhamento, eu concordo com o Bruno, vai partir do ponto de que, pela primeira vez, o Brasil tem uma opção explícita de direita. Eu sempre costumo dizer que centro em política, para mim, é um acidente geométrico. Depende de onde que os polos estão. Né? Se os polos estão muito para a direita, o centro está à direita. Né? Do centro teórico, que seria uma posição equilibrada, nem de esquerda nem de direita. Né? Se o centro está todo para a esquerda, se os polos estão todos para a esquerda. Quando você tem os polos bem definidos, polares mesmo, quer dizer, um bem na direita e o outro na esquerda, aí você reorganiza o sistema partidário a partir dessas definições polares. Né? E isso aqui a gente não tem. Quando se diz o centro se esvaziou, é porque se desorganizou, criou-se um polo que não existia e a coisa se dissolveu. Agora, essa reconstituição partidária, eu acho que nós vamos partir para um novo sistema partidário. E aí as novas regras eleitorais podem contribuir para acelerar esse processo, etc. Por outro lado, essa polarização, ela também tem a ver com o fato de que o mundo todo está passando por transformações muito vertiginosas. Os sistemas institucionais da economia, da política, de organização social, estão todos disfuncionais por causa dessas mudanças, e há uma perda generalizada de referência na sociedade. E essa perda de referência é que produz essa busca de identidades grupais mais específicas. E aí tem a ver com essa força dos pentecostais. Eu só adicionaria, eu concordo inteiramente com a sua análise, eu acho ela brilhante, eu só adicionaria um ingrediente menor, mas que fecha o raciocínio, que é o seguinte: por que as igrejas tradicionais, seja a católica, seja a presbiteriana, seja a batista, enfim, não conseguem produzir esse fenômeno, né? essa aglutinação? Porque elas têm um discurso civil, elas têm um discurso institucionalizado, elas têm um discurso complexo, né? Elas não têm uma leitura simplista da Bíblia, do Evangelho, etc. Elas têm outros compromissos, outras inserções, enquanto que o pentecostal ele é um discurso absolutamente selvagem, é um discurso primário. E isso encontra um paralelo, pela primeira vez, num discurso político também primário, que é o do Bolsonaro. Como, aliás, no Trump, se você fizer a análise do discurso desses presidentes, você vai ver que o universo vocabular deles é muito estreito. Eles usam um número muito pequeno de palavras, e palavras fortes. Poucas e fortes palavras, que é exatamente o que quem já viu uma pregação de pastor pentecostal faz. Poucas e fortes palavras, né? E, aliás, muito ameaçadoras, né? Quer dizer, o diabo está sempre presente, assim,
muito mais presente do que Cristo. O diabo é o personagem principal das pregações, né? E isso, essa polarização, né, cria essa coisa, né, essa catarse, essa coisa emocional que produz, evidentemente, não produz um suporte político. Né? Quer dizer, é despolitizada. Na verdade, essa é uma polarização despolitizada, apesar de usar rótulos e palavras-chave que são habitualmente usadas no universo político. Então, eu acho que tem novidade. No que diz respeito ao presidencialismo de coalizão, tem um modelo mais simples. Para mim é o seguinte: nós temos um sistema multipartidário, o presidente não consegue fazer maioria, o Congresso tem força. Portanto, ele vai ter que fazer uma aliança. Você pode chamar isso de coalizão, ou é uma coalizão, entendeu? Ele pode chamar de base, pode chamar de apoio, pode chamar... Né? O que o Bolsonaro está fazendo de inovação, uma já não deu certo e não dará, essa a gente pode prever com precisão, é formar uma coalizão com bancadas temáticas. Não dá liga. Não dá liga, né? Porque elas começam a se separar a partir do momento em que o tema de cada uma delas não está em jogo. Então, é complicado. Essa coisa do gabinete é uma inovação, né? Quer dizer, você ter superministros, delegar, etc. e tal, ele vai fazer ali um papel meio de vice-presidente, né? Eu, de fato, acho que não tem uma inspiração partidária ali, ele está atendendo a bancada temática. No caso, por exemplo, da agricultura foi muito claro, e da saúde, muito claro, atendendo a demandas da bancada temática. Amanhã a manchete dos jornais é: Sérgio Abranches apoia a tese do DEM, que os ministros são do presidente, não do partido. Você não esperou a minha segunda frase. No caso dos ministros do DEM, basicamente pelo seguinte: o Bolsonaro era um parlamentar do baixo clero, ele não tinha ligações, né, muito orgânicas ali no... E quem está formando o gabinete, digamos, mais político do Bolsonaro é o Onyx, são o Onyx e o Caiado. Né? Quer dizer, não é porque ele tem uma não, aliás, porque o DEM, na verdade, é uma bancada pequenininha, como, aliás, a do PSDB. 29 deputados. Né? Não justifica o tamanho da bancada, né? É porque é onde eles têm como recrutar. É um problema né? Aliás, a Magna falou disso. Quer dizer, onde recrutar? Bom, se não tem, recruta estreitamente. Né? Bom, vai dar certo? Eu não vejo uma lei de ferro, né? Embora considere o trabalho do Otávio Amorim Neto muito importante, eu não considero uma lei de ferro que você faça a distribuição proporcional dos ministérios, da força da coalizão nos ministérios. Acho que você pode fazer um ministério não partidário, mas vai ter que fazer uma coalizão no Congresso, tá certo? Quer dizer, é isso que você falou, quer dizer, o método de formar a coalizão. Né? Eu costumo sempre dizer, olha, esse negócio é o seguinte: você pode usar a cooptação, você pode usar a transação, você pode usar qualquer coisa. São métodos. Coalizão terá. Tá certo? Porque vai precisar de reunir votos, maioria de votos para poder aprovar. Basicamente dois tipos de coalizão, né? A que funciona e a que não funciona. E a que não funciona, tá certo? Quer dizer, então, eu acho que nós vamos passar aí por momentos de turbulência, sem nenhuma dúvida. É transição é crise é turbulência, e vamos ter crise do nosso lado e vai ter crise do lado deles, crise no governo. Com relação à democracia, 3 frases. Primeiro, eu acho que é uma conjunção infeliz. Você ter que, aliás, compartilhamos com a República Tcheca, infelizmente, com a Polônia, né? Em você ter um presidente com uma mentalidade autoritária e castrense, no momento em que a democracia no mundo todo está passando por uma crise importante, a democracia representativa. Né? Quer dizer, eu acho que essa crise tem duas peculiaridades que eu queria, dois traços mais importantes que eu queria ressaltar. O primeiro deles é que essas mudanças estruturais que estão acontecendo em todo o mundo, elas produzem muita desproteção. Elas produzem muita desproteção. E essas pessoas que ficam desprotegidas, que não são mais alcançadas pela rede de proteção social de cada um dos países, também não se sentem mais representadas, porque se elas estão desprotegidas, que é um pouco o fenômeno que leva aos pentecostais também, quer dizer, você está ali solto no meio do tiroteio, alguém chama e diz assim: aqui tem uma igreja, né? Quer dizer, e regra, e aí você sai do caos. Então
Esse é um fator importante, quer dizer, essa insegurança que produz esse processo, que faz com que haja um certo desencanto com a democracia, que não está dando respostas tão eficazes como outros grupos, etc. E o segundo é que a democracia, o sistema político continuou analógico numa sociedade que se digitalizou muito rapidamente. Ou ela se reinventa digitalmente, ou ela vai perder, porque não é possível você ser analógico quando as pessoas todas estão vivendo digitalmente, tá certo? Quer dizer, e aí você se surpreende com esses processos. Eu acho que, Bruno, nós vamos ter que usar modelos epidemiológicos assim que a gente conseguir reunir os dados, porque isso é um sistema de contágio, né? Viral. Quer dizer, a coisa vira viral, o meme, e contagia as pessoas. Você tem que começar a desenvolver vacinas e anticorpos para isso aí, que a gente não sabe. Mas isso é tudo uma discussão digital. Isso aí tem que chamar os digitais para discutir. As ações das grandes companhias de tecnologia estão refletindo esse problema. Claro, né? Claro. Pois é. No seu devido tempo, Eduardo Greff. E os profissionais que o ajudaram? Não é? E os profissionais que o ajudaram, as empresas que financiaram. Não é uma... Duvido que uma cabeça só consiga produzir tanto vírus. Vírus no sentido de ideias virais, né? Ideias que contagiam. Mas é isso. Eu acho que nós vivemos hoje um momento de desorganização e vamos ver como é que se reorganiza esse sistema. Muito obrigado. Muito bom.